Olá, galera do Conexão Xingu, mais um episódio, sempre aquele recadinho inicial, né, lá no canal do YouTube, clica lá no sininho, ativa, para que a gente você possa ser notificado para receber aí o novo programa. E no Facebook, né, Conexão Xingu Altamira, e no Instagram, Conexão Xingu. E o entrevistado de hoje, como eu falei agora há pouco aí na live, no Histories, é um amigo, é um profissional na área de saúde, já foi gestor aí em 3 municípios, já assumiu 5 vezes já como secretário. E eu recebo hoje ele aqui no estúdio para falar um pouco de saúde pública, mas também falar um pouco sobre liderança, sobre gestão, sobre mindset. Então eu recebo hoje aqui Antônio Carlos Lima. Então, prazer, Antônio, estar aqui com a gente no estúdio do Conexão. Obrigado, Eurípides. Fico feliz aí pelo convite, né? Sei que demorou um pouco o seu convite, mas fico muito alegre por esse programa e a gente está aqui divulgando algumas informações, né? E também com um projeto aí de fazer o Conexão Saúde, né? Para a nossa região, que é uma proposta sua, né? Que esse projeto coloquei em mãos aí, a gente vai iniciar ele futuramente. Que legal, Antônio. Tu já até deu spoiler, cara. Mas enfim, vamos lá. A gente vai falar um pouco do Conexão Saúde aí lá no final do último bloco. Antônio, eu sei um pouco da tua trajetória, mas os nossos seguidores não sabem, né, da tua trajetória. Eu sei que lá atrás você já foi balconista de farmácia, cobrador de loja de eletrodoméstico e depois você veio aí para ser enfermeiro. Mas conta um pouquinho aí antes da enfermagem. Conta um pouco da tua história, da tua trajetória de Altamira. Tu é altamirense ou tu nasceu em outro estado, veio para cá? Conta aí um pouquinho. Meus pais chegaram aqui na primeira onda da barragem da hidrelétrica, né, de Cararaú. Eu cheguei aqui na cidade com 9 anos de idade, em 89. E aí meus pais eram donos de açougue, né, meu irmão também era açougueiro. E assim, enchia muita linguiça no açougue, né? E praticamente a Altamira é a minha cidade, onde hoje eu me sinto altamirense, né? Mais de 30 anos de Altamira. E estudei aqui em escolas públicas, né? E tive o privilégio, a oportunidade de também entrar na Universidade do Estado do Pará, que teve uma turma de enfermagem aqui em 97. E aí foi uma oportunidade importantíssima para a minha vida, porque ela desenhou o que eu sou hoje. Mas assim, antes da enfermagem, tu trabalhou o quê? Quantos anos ainda como cobrador, como balconista? Eu passei uma parte da minha adolescência, né, fazendo cobrança de bicicleta, né, porque hoje é tudo moto, né? E aí logo quando... Até online também hoje. O cara cobra pelo WhatsApp e o cara até paga. Mas antigamente era de bicicleta, e logo quando você entrava no serviço, sempre davam para você aqueles que nunca pagavam, né? E eram os mais distantes. Então você sofria muito, né? Pedalei muito naquela época, né? Mas foi importante para a gente valorizar. Tive uma experiência também, eu acho que foi a experiência que me conduziu para essa área da saúde, que foi a parte de balcão de farmácia, né? E é onde eu comecei a conhecer alguns medicamentos, ler bula, né? E fazer indicação de medicamento até mesmo sem saber muito, mas fazia. E aí quando teve-se a oportunidade, né, da UEPA, do processo seletivo que houve na época, né, então graças a Deus a gente conseguiu, né, através do esforço e assim, mesmo estudando em escola pública, as deficiências a gente conseguiu passar e aí a gente conseguiu... Foi a primeira turma da UEPA? Não, foi a segunda turma, segunda, né? Que iniciou no ano de 97 e finalizou em 2001. Ah, legal. E aí eu sei que, eu lembro particularmente dessa turma, até porque tinha outros amigos também que fizeram esse conjunto contigo, e eu sei que é uma turma muito feliz em termos de profissionais, né, que foram espalhados aí não só para o Pará, mas para outros lugares do Brasil, né? Foi uma experiência, assim, importantíssima, né? Eram 30 vagas, quando a UEPA liberou o processo seletivo, né? Mas apenas 17 passaram. Desses 17 alunos que passaram, né, no processo seletivo, no vestibular da época, só 13 concluíram esse curso,
né? E na época iniciava-se o processo do programa Saúde na Família e havia sim uma demanda muito grande por profissionais enfermeiros, né? E muitos acabaram indo embora, né? E alguns ficaram na região, né? E eu acabei ficando aqui, assim, tive que sair, fui fazer minha especialização em Fortaleza, em UTI, mas logo retornei aqui para a região em 2003. Mas muitos foram embora e até hoje estão em outros estados trabalhando. E Antônio, aí veio a enfermagem, formou, e eu sei que acabou que além da tua especialização, você foi convidado para ser gestor em outros municípios aqui, né? Então eu sei que você foi gestor em Pacajá, Anapu, Senador José Porfírio, né? Então conta para nós aí agora um pouco da tua área de enfermeiro, né? Na luta, no dia a dia, na enfermagem, para gestor público, né? Qual é a diferença? Assim, a minha história é até interessante, porque na época que eu saí de Altamira para fazer a terapia intensiva, né? E a intenção que na época iniciava-se a construção do hospital regional. E aqui eu saí de ônibus de Altamira para Fortaleza, né? E logo em seguida eu passei no município de Anapu, Pacajá, e na minha mente assim, eu jamais irei trabalhar nesses municípios aqui, porque era uma carência muito grande, bem diferente do que é hoje os municípios, né? Mas assim, quando eu concluí a minha especialização lá em Fortaleza em 2003, o meu primeiro ponto de parada foi Pacajá. Lá em 2003, né, assumi lá o hospital municipal na época, fiquei 1 ano e meio trabalhando, terminou a gestão, o processo político a gente sabe que um grupo perdeu, o outro entra, né? Saí de lá, fui para Anapu. Ao chegar no município de Anapu, iniciando como enfermeiro também, logo em seguida, no segundo mês, eu já fui convidado pelo grande amigo Reis, né, o nosso prefeito lá, Reis, que me deu a primeira oportunidade de ser secretário. Eu não entendia nada de gestão, vou confessar, mas a enfermagem ela traz essa bagagem da parte administrativa, hospitalar, de saúde pública, né? E ali eu comecei a me desenvolver, claro, com a ajuda de outras pessoas, a minha amiga Gessilda Lima, que foi a minha mentora na época, né? Agradeço muito os ensinamentos dela, né? E até gostaria de deixar isso registrado, né? Porque é importante a gente registrar essas pessoas que foram importantes nesse período. E ela era minha assessora na época e foi aí que eu iniciei e nós conseguimos abrir o primeiro hospital, né? O primeiro leito hospitalar lá de Anapu foi na minha gestão e eu fico muito feliz porque eu entreguei, né, um hospital junto com a prefeitura e lá se começou todo esse processo, né, de ter assistência hospitalar lá no município de Anapu. Ao momento que a gente terminou a gestão do prefeito Reis também, recebi um convite do prefeito Cleto para ser secretário do senador José Porfírio, o qual também entrei, né, e tivemos também o privilégio lá de abrir o segundo hospital da região, que foi o Hospital do Senador José Porfírio. Foi um local que aprendi muito, consolidei a minha experiência, né, que tinha adquirido em Anapu, e foi uma coisa diferente, porque é uma área ribeirinha, um município descontínuo, e tem toda uma situação peculiar ali naquele município. Ao terminar a conclusão, depois de outro processo político, fui convidado pelo prefeito Batista, em Anapu, retornei para Anapu e lá fiquei os 5 primeiros meses lá na gestão do município. E aí eu recebi uma oferta de trabalho aqui em Altamira para trabalhar na parte técnica da saúde aqui de Altamira, né, na época do secretário Valdeci Maia. E aí vim para cá e foi uma experiência importante em Altamira pela complexidade e o tamanho do município. E isso fez me entender como é um sistema mais complexo, mais robusto, né? Mais difícil de se trabalhar. Então foi uma experiência muito importante nessa época. E aí esse período que eu fiquei aqui também fui convidado para ser secretário de Pacajá. E aí eu retorno para o município que eu tinha iniciado lá atrás como enfermeiro. Lá tive uma experiência complicada, né, na gestão. Fui querer adotar algumas medidas porque a situação era crítica lá, mas durou pouco tempo
né? Mas foi uma experiência também na nossa vida. E em 2017, fui convidado novamente agora para senador, final de 2017, setembro de 2017, para senador José Porfírio, o mandato do prefeito Disseu, que me deu a oportunidade também. Mesmo eu sendo opositor na campanha dele, ele teve essa coragem de me convidar e lá fiquei por um período, né, até abril. E em decorrência do processo da concurso público da Faculdade de Medicina, acabei optando pela questão do ensino, né? Por uma questão de mais segurança, de você estar mais fixo, né? E você não sofrer tanta variação de termos políticos, né? E Antônio, é legal a tua trajetória é bonita, por sinal, mas me diz uma coisa, já que a gente fala muito aqui no programa do Conexão, muito dessa mudança de mindset, né, de mentalidade, de consciência do empreendedor, e aí você vem de uma área pública, que a gente sabe que é um pouco engessada, mais lento, mais burocrático, mas trazendo para o mundo privado, né? O que tu aprende muitas das vezes, ou você tem aprendido e aprendeu nesse processo, essa capacidade de gestão, olhar para o mundo privado e olhar para o público. Qual é essa correlação que tu faz? Olha, é uma correlação complexa, mas a gestão ela é igual nos dois sentidos, tanto o público quanto o privado. Só que na pública você tem mais desafios, né? As relações pessoais elas são mais complexas, né? A parte do compromisso público ele é mais complicado de você trabalhar, e você liderar, né, nesse habitat, você tem que ter um aprendizado, não só de leitura, né, de realmente buscar o aprendizado, mas você tem que ter muita sensibilidade e flexibilidade. E já na gestão particular, você já tem uma forma padronizada, né, de trabalho, existe uma hierarquia, né, e aí tem muito aquela visão do chefe, né, e tem o líder. Então o chefe é aquela pessoa que ele é designada para aquele cargo, mas porém ele não traz consigo aqueles outros profissionais, né, naquela questão de buscar e a pessoa ir com você. Então essa questão privada fica muito voltada a essa questão do empreendedor colocar aquela pessoa lá fixa e aí ter o chefe, a estrutura do chefe, né? Você tem que obedecer essa pessoa. E na público você tem que ter muita liderança. Porque senão sai do controle. Sai do controle porque no público a reclamação ela é imediata, né? Pelos meios políticos, né? Vereadores, a própria população, né? E no particular você tem já uma hierarquia mais fechada, né? E é mais fácil e tem mais liberdade para tomada de decisão, né? No privado. Então, essa é uma diferença, né? E além do que do privado, o público ainda, né, Antônio? Você só tem que fazer aquilo que a lei te permite, né? Lá no privado você tem essa liberdade de fazer de fato aquilo que você, naquele momento, você toma a decisão rápida, independente da lei, né? A lei não vai te proibir lá no privado você tomar essa decisão. Isso. Então, no privado você acaba tendo uma resposta mais rápida em determinado algum problema que você venha a ter naquele determinado momento, né? E no público já é um pouco mais lento, como é a situação que nós vivenciamos com o Covid, né? Vamos falar de Covid daqui a pouco, no nosso segundo bloco. Olá, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, com o nosso entrevistado aqui dessa semana, o Antônio Carlos Lima, enfermeiro, já gestor, já professor universitário, assessor aí de algumas também gestões que aqui na região da Transamazônica, em saúde pública, e agora
Vamos falar um pouquinho dessa trajetória aí de professor universitário, que eu sei até agora que teve um mestrado, né? Antônio, conta aí, você contou num bloco anterior, né? E aí acabou que você optou, existiu o processo seletivo em Altamira, né, com a Faculdade de Medicina, né? E aí você optou de fazer esse concurso, passou, hoje é professor universitário. Conta aí essa sua experiência agora de acadêmico, né? Acadêmico, transmitindo conhecimento. A Faculdade de Medicina, eu tenho plena certeza que foi a maior conquista da nossa região, né, em termos de educação. É uma faculdade nova, né, muitos professores novos, dedicados. É um grupo imenso de professores que temos hoje, um quantitativo também enorme de alunos, né, mais de 150 alunos já. E é uma coisa que vai mudar por completo, né, o futuro da saúde do município de Altamira, né, porque lá você está tendo a oportunidade de formar, né, pessoas que vão acabar ficando aqui na região e vai desenvolver essa parte de saúde, né, tanto privada quanto pública também. E aí foi, em 2018, abriu esse edital, a gente faz parte do PIESC, né, porque a medicina não é só médico que dá, vários outros profissionais também podem estar sendo professores de matérias básicas. Eu faço parte do PIESC, que é a parte de saúde pública, basicamente. E aí os profissionais médicos entram também na outra parte, que é a de formação médica específica, né? Então nós temos um grupo muito bom de professores aqui, uma alegria muito grande. Falo a vocês que foi uma experiência única, porque o processo seletivo ele é rigoroso e foi uma semana assim muito tensa para quem participou desse processo, mas fiquei muito feliz por ter passado. E a universidade ela abriu outras portas, né, que foi o mestrado. Já temos professores mestres aqui no município, já formados pela faculdade a UFPA, a Faculdade de Medicina, e isso vai desenvolver muito a nossa região, e é uma coisa que eu fico muito feliz, porque para os nossos filhos é uma oportunidade futura que eles terão aqui no município. E aí já abre espaço para o teu doutorado, né, Antônio? E não só para ti, mas para os outros professores, né? A tendência, a faculdade ela já propiciou curso de formação em especialização, alguns cursos técnicos já voltados para a área da saúde, aqui para a região também. Certamente vai abrir outra turma de mestrado e doutorado também. Então isso é importante para todos os profissionais de saúde aqui da região, né, que vai ter essa oportunidade que anteriormente você teria que se deslocar para outro estado, né, para você fazer, né, um estudo mais avançado, um mestrado, um doutorado. Então isso é importantíssimo. E Antônio, eu lembrando aqui agora, me veio a lembrança assim que as pessoas hoje reclamam ainda da saúde pública, né, no município, no Brasil todo, né? Mas se a gente for olhar um pouco, der um passo aí, uns anos, e não tão grande, a gente já teve um avanço enorme, né, na saúde pública aqui em Altamira. E também o setor privado aqui aumentou muito, né, de especializações, clínicas, laboratórios, enfim. Na tua avaliação, Antônio, claro, tu vai falar desse lado positivo, mas também, assim, quais os desafios você enfrenta na saúde pública e qual a perspectiva que tu vê agora para os próximos 5, 10 anos? Eu tenho um conhecimento de toda a região, né, porque eu trabalho em todos os municípios aqui, consigo acompanhar, né, o desenvolvimento da saúde. Então, se nós buscarmos aí 15 anos atrás, nós tínhamos uma saúde bem rudimentar aqui na região, municípios que não tinham nem um hospital, como o caso de Anapu e Senador José Porfírio, que foram os dois últimos municípios a terem o hospital, e Vitória do Xingu. Então, melhorou muito a questão da saúde pública no entorno de Altamira, porque Altamira era muito pressionada por essa questão da saúde, que acabavam todos indo para cá. E do início da hidrelétrica para cá, nós observamos um aumento muito grande da questão privada. O desenvolvimento privado aqui em Altamira, ele alavancou nessa questão de saúde, né, e realmente se diferenciou. E o serviço público acabou ficando um pouco atrás, não trazendo tanto retorno nesse período que ocorreu a hidrelétrica de Belo Monte. Nesse período,
Só para você ter ideia, nós acabamos perdendo aqui em Altamira mais de 100 leitos de internação, sendo esses leitos hoje que fazem falta aí para as internações de Covid, né? Então, isso é um passivo que nós temos ainda em relação a esse déficit de leito aqui na nossa região, principalmente em Altamira, porque a região cresceu e a parte pública não expandiu. A privada expandiu, né, ofereceu àquelas pessoas que têm um maior poder, né, aquisitivo de buscar uma saúde privada, né, e na pública não houve tanto desenvolvimento o qual a gente esperava ter. Baseado nessa tua fala, e é interessante imaginar assim, quando tu fala essa deficiência de 100 leitos, tu está falando da questão municipal ou da questão do regional em si, que abrange os municípios em torno de Altamira? Assim, antes do empreendimento, nós tínhamos alguns hospitais privados que eram conveniados com o SUS, que era o caso do Hospital das Clínicas, né, o Hospital Santo Agostinho. Então, o conjunto de leitos que esse hospital eles detinham em relação ao SUS é esse total de 100 leitos. Ao início que inicia esse processo da construção da hidrelétrica, esses hospitais se desconveniaram do SUS. Então, perdemos essa capacidade de leitos durante o empreendimento, né? Mesmo com a construção do Hospital do Mutirão, esses leitos eles não foram repostos e até hoje não estão, né? Existe, claro, uma perspectiva de ampliação do Hospital Regional pelo governo do Estado, mas já é uma coisa que está em andamento, já tem equipes da parte de engenharia que vieram já aqui no Hospital Regional para ampliar o Hospital Regional, que ele não visa atender só o município de Altamira, mas também os municípios do entorno. Antônio, agora imagina assim, você é enfermeiro, já foi gestor público, é professor hoje, assessora aí algumas prefeituras, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, você como enfermeiro, acho que ninguém, né, não só você da área da saúde, como nós, que eu não sou da área da saúde, né, sou da área privada, na parte de empreendedorismo, mas eu percebo assim que veio esse grande desafio chamado pandemia, Covid. A gente já perdeu para mais de 270 pessoas aqui em Altamira, que a gente tem que se solidarizar com todas essas famílias que de fato estão fazendo diferença, grandes amigos se foram, então a gente se solidariza com essas pessoas e com essas famílias. Mas baseado nisso, Antônio, você que é da área da saúde, isso para ti chegou de surpresa? Vocês no meio médico aí da saúde já imaginavam que viria uma grande pandemia dessa, enfim. Como é conviver com isso dentro desse espaço, com esses profissionais, com essa cadeia, porque a saúde é um grande ecossistema, né? Olha, Euridice, isso aí a gente poderia fazer um programa só sobre isso, né? Porque é um assunto interessante e assim, muito complexo. A princípio, quando iniciamos os primeiros casos aqui na região, em abril, assim, naquele primeiro momento ninguém sabia como lidar com a doença, né? Foi um momento muito difícil, porque você fazer um planejamento daquilo que você nunca viu. Você viu você leu em livros essa parte de epidemiologia sobre doenças, mas quando a gente foi partir para a prática, para o desenvolvimento, né, para o acompanhamento, a gente sentiu muita dificuldade. E a maior dificuldade é que a gente não conseguiu ampliar a rede assistencial na mesma proporção que a doença avançou. Então, o ano de 2020 foi um ano muito complicado para quem foi gestor. Para quem assumiu também em 2020, foi um ano de aprendizado, muito sofrimento, muita dor, né? E ao pensarmos que nós teríamos 2021 um ano mais tranquilo em relação à doença, na verdade, ela se mostrou muito mais complexa do que o primeiro cenário, né? Então, esse ano, 2021, sem sombra de dúvida, houve ampliação da capacidade de internação de leitos aqui da região, quase 3 vezes o que nós tínhamos
no ano de 2020, mas esse ano foi bem pior do que o ano passado em termos de óbito de pessoas doentes, né, e ainda acometem muitas pessoas ainda. Então é uma coisa que nós estamos aprendendo, isso aí todos os locais do Brasil, ninguém tem uma fórmula mágica, né, para solucionar esse problema, e essa doença veio para ficar. É mais uma doença que vai ser incorporada, né, como a dengue, a chikungunya, né, essas doenças virais, é mais uma doença que vamos ter que aprender a conviver com ela, né, ter cuidados, fazer a imunização quando estiver disponível, né, e tentar reagir. A gente não pode cruzar os braços e ficar parado. Agora, baseado em tudo isso, Antônio, dessa grande dificuldade de gestão, de liderança, porque a gente fala, aqui no Conexão, a gente fala muito do empreendedor, né? Mas as pessoas acham que empreender, muitas das vezes, é só quem tem uma porta aberta de um comércio e tal. E eu digo que empreender é mudança de mentalidade, né? Então, seja no privado, seja no público. Então, para mim, está muito disso, mudança de mentalidade, atitude, liderança, visão de longo prazo, né? Metas bem estabelecidas, disciplina, acompanhamento e tudo. O que eu percebo durante esse processo todo de 2000 e 2021, na minha avaliação, tá? Foi muita falta de liderança, muita falta de planejamento. Recurso vem e você viu as pessoas sofrendo e estão sofrendo por esse processo. Então você, como experiente na área de liderança, de gestão, na tua avaliação, Antônio, o que a gente precisa de fato para dizer assim, poxa, aqui a gente está tomando as decisões corretas para que a gente não falhe, não tenha tantos óbitos. Eu vejo que os últimos casos agora têm um declínio enorme, né, de transmissibilidade e também de óbitos, isso é muito importante. Mas na sua avaliação, voltando para essa pergunta anterior, o que de fato falta assim, para a sociedade ter mais confiança de sair às ruas? É responsabilidade só do poder público ou é responsabilidade do setor privado, é responsabilidade das pessoas também em lidar com tudo isso? A responsabilidade ela é mútua, mas ela parte muito do cidadão. Então, assim, não adianta você implementar medidas se aquela pessoa, a população em si, ela não seguir, não acompanhar, né? Então, nós observamos que o público faz um movimento, mas a população faz um movimento ao contrário ou ao inverso, né? Então, precisa ter uma ideia de realmente que é uma doença perigosa, que tem que ser tomado precauções, né, isso, e as pessoas têm que estar atentas ao primeiro sinal. Então, nós tivemos muitos casos de gravidade porque as pessoas acabaram tendo os primeiros sintomas, acabaram às vezes ficando em casa, ou às vezes tomando uma medicação não apropriada, né? Então, a minha orientação sempre procure logo o serviço de saúde mais próximo da sua casa, né, para que você evite essa complicação. Se você intervir logo no início da doença, aqueles primeiros sintomas gripais, certamente você vai ter um sucesso maior em relação ao seu tratamento, né? E a parte pública e essa questão de assistência é a questão de a gente não conseguir, ao mesmo tempo da evolução da doença, dar oportunidade, estrutura para essa população, para esse atendimento, né? Então, o vírus é muito rápido e a gente acaba sendo muito lento, porque nós dependemos de insumos, de estrutura física. E isso hoje, Altamira, pela capacidade de leitos de UTI, hoje a Altamira deveria ter o quê em termos de leitos de UTI, Antônio, para a população de Altamira e também para atender a região? O Ministério da Saúde ele preconiza um leito de UTI para cada 10 mil habitantes. Então, nós temos uma região aqui com mais de 400 mil habitantes, isso aí a gente tem plena certeza, mas pelo IBGE ainda é 380 mil habitantes. Então, no mínimo, nós eram para termos aqui... 38. Em Altamira, 30, 40, no mínimo 40 leitos de UTI. Isso leitos adultos, infantis e neonatais, né? Então, isso é muito pouco. Hoje, em Altamira, nós temos 10 leitos de UTI adulto.
Só que com o Covid, essa capacidade do hospital regional ela passou de 10 para 30 leitos, né, 20 leitos específicos lá de UTI. Nós temos uma UTI neonatal, 5 leitos no regional, 5 leitos pediátricos no hospital regional, e nós temos também a unidade neonatal do Hospital São Rafael, que na verdade é uma UTI neonatal com 10 leitos, né, que é um local de extrema importância para toda a região. O custo de uma UTI é alto para se manter? Não, é altíssimo, né? O público é barato porque tabela SUS está muito defasada, né? Mas um leito hoje privado, ele não sai por menos de 10 a 20 mil reais a diária, o dia. Né? E quando você traz isso para o público, você tem uma quebra significativa aí desse valor dia de UTI, né? Chegando a R$ 1.700. Ou seja, mas nós estamos falando apenas do equipamento ou de toda a estrutura, com profissional, tudo? Não, com toda a infraestrutura. O SUS paga, infelizmente, pela defasagem da tabela, paga muito mal em relação ao valor do leito dia, né? E no privado não, o valor é bem maior. Perfeito. Nós vamos falar agora no nosso terceiro bloco sobre os projetos futuros. Então, aguenta aí no nosso terceiro bloco. Olá, voltamos aqui para o terceiro bloco, com o nosso entrevistado dessa semana, Antônio Carlos. Antônio, agora vamos falar de projetos futuros aqui, né? Sei que você tem vários, e eu sei que tu gosta de deixar um legado, né? A gente está aqui para, de fato, na humanidade, é para servir, né? Então, eu já te fiz um desafio uma vez. Sim, foi cumprido. Fui cumprido uma vez num evento que nós fizemos. E agora eu te fiz um convite para que você pudesse estar aqui no Conexão, tendo um espaço aqui no Conexão para falar de saúde, né? Não só saúde pública, mas saúde como um todo, né? Bem-estar e tudo. Eu acho que é necessário. Então, gostaria que você falasse aí, de fato você aceitou esse desafio, então vamos falar aí de projetos futuros, porque eu acho que vai dar super certo. Esse é um desafio que você me colocou já isso no ano passado, né? E a gente vem amadurecendo esse pensamento. E a ideia é ofertar à população conhecer, né, o sistema público de saúde, falar sobre algumas doenças, a prevenção, cuidados básicos de saúde. Então é um programa que a gente visa aí diversificar, né, essa informação. A grande dificuldade que a população tem é entender o funcionamento desse sistema, que ele é muito complexo, então o profissional de saúde ele consegue entender, mas aí a população em geral acaba não sabendo muito o que é atenção básica, média complexidade, regulação, precisa fazer uma consulta especializada e tem que ir na regulação. Então isso acaba virando um martírio para o usuário, né? Então, a gente tem que facilitar essa vida do usuário e o nosso programa visa, né, justamente fazer conteúdo, né, para essa nossa população. Não, e é legal porque o público ele sente só na pele, né? Então, assim, ele foca no problema, né? Ele não entende essa engenharia do sistema, né? Então, é tanto nome, é tanto programa que muitas das vezes está à disposição, mas a população não sabe, né? Não sabe, acaba procurando apenas quando adoece. E aí, quando adoece, você tem um sofrimento da própria doença em si, né? Às vezes própria sua ou de um familiar seu. E aí, ainda nesse complexo, você tem que entender toda essa burocracia que existe dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem esse objetivo de facilitar, né, e explicar para a população como é esse funcionamento.
e também disponibilizar os programas e funcionamentos que nós temos aqui em Altamira, que são vários, né? E na região também, aqui E aqui da Antônio, Xingu. você como profissional da saúde, já foi gestor, é professor, qual é o teu sonho, cara, assim, para a saúde pública, não só no município de Altamira, mas no Brasil, cara? Olha, a primeira, o gestor ele trabalha muito a parte do financiamento, né? Então é uma coisa que a gente tem que falar que a estrutura de saúde pública hoje ela está realmente falida, né, em termos de financiamento. O custo da saúde ela está muito alta e esse financiamento não vem acompanhando durante esse tempo todo, né? Me lembro em 2009, quando eu estava em senador, José Porfírio, o litro da gasolina era R$ 2,15, R$ 2,50 naquela época, né? Então hoje você tem uma gasolina de mais de R$ 6 e os valores do SUS não aumentou durante todo esse tempo, né? Então só para ver como é que está hoje esse déficit existente. E nós temos também que profissionalizar, né, o nosso serviço. Muitas pessoas acabam assumindo a gestão pública sem primeiro ter passado por um curso de formação em gestão, né, de aperfeiçoamento, e isso a população acaba sentindo, né? Então, às vezes, ou o prefeito ou algum secretário assume, não tem aquele conhecimento específico sobre a área que ele vai atuar, e isso acaba fazendo a população sofrer também, às vezes pela demora de algum serviço, de algum funcionamento. Você falou uma coisa muito interessante. Gestão, desenvolvimento. E a gente está vivendo uma era de tecnologia, uma era moderna, pronto aí, as coisas hoje já se faz cirurgias com robô, já à distância, a telemedicina está aí. Então, assim, tem N aplicativos, N plataformas, N equipamentos modernos para que a medicina, de fato, esteja evoluindo, né? Existem países que você já tem até a gente chama de o médico virtual, né? É um aparelhozinho de computador, uma base aqui, com já medidor de sensor de tudo, ou seja, a presença muitas das vezes do profissional já está até ficando de lado. E aí a gente vê o que você falou agora há pouco, ainda nesse processo embrionário, né? Então, assim, qual o desafio, então, de um poder público para implantar tudo isso? Hoje o poder público, primeiro, ele precisa se modernizar, né? A tecnologia avançou, principalmente na questão da telemedicina, que ela pode favorecer muito a diminuição dessas filas que nós temos aí para atendimentos de especialidades que a gente não tem aqui na região. Então a gente precisa adquirir essa tecnologia. Outras tecnologias que não é voltada estritamente à questão de componente de informática, né, é você conseguir implementar algumas medidas que facilitem essa vida do usuário dentro do serviço, né, como fazer agendamento de consulta por telefone ou por algum outro meio, marcações de consulta via online. Então, tem que se implementar essa medida tecnológica dentro do sistema também. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Isso é um desafio atual, né, para todas as gestões. Mas vive-se esse momento de dificuldade e essa questão da pandemia também. Então, o gestor ele precisa adquirir essas ferramentas tecnológicas e implementar. Por isso que a Faculdade de Medicina ela é importante, que os alunos que vão sair dessa primeira turma agora já têm um acompanhamento tecnológico muito bom, porque a faculdade hoje oferece essa parte tecnológica funcional, né? Então, os alunos têm uma aptidão muito, muito fácil para adquirir novas tecnologias para melhorar a assistência do paciente. É por isso que eu falo, né? Gestor, seja ele público ou privado, tem que ter visão. Tem que ter visão do que está acontecendo, startar muito rápido. As empresas privadas hoje, nessa pandemia, as pessoas dizem, mas a pandemia quebrou muita gente. É verdade. Porém, também, nunca se ganhou tanto dinheiro o setor privado como também nessa pandemia. Por quê? Porque tiveram a capacidade de entender o cenário muito rápido, mudou o cenário, muda essas estratégias,
muda-se o planejamento. E o que a gente vê muitas das vezes no setor público é esse marasmo, esse deixar acontecer, achar que as coisas nunca vão acontecer dessa forma rápida. E aí a gente vê outras cidades, de fato, acelerando esse processo. Então, o que eu percebo é muito disso, é muita vontade de fazer acontecer, né? Ter visão de longo prazo, ver o que está acontecendo, agir de forma rápida, porque o setor privado ele funciona assim e o setor público também tem que caminhar dessa forma. Então, o que eu vejo é muito isso, é capacidade de gestão mesmo, de visão de longo prazo. O Ministério tem implementado algumas ferramentas tecnológicas e alguns municípios estão tendo muita dificuldade, né? Que hoje o Ministério trabalha com o prontuário eletrônico do cidadão, principalmente na rede de atenção básica. É um sistema de âmbito nacional, em todo município tem o programa instalado, mas existem alguns municípios que têm mais dificuldade do que outros para implementar essas medidas tecnológicas. Porque o Ministério ele quer acompanhar a saúde do cidadão. Então, se você for atendido aqui em Altamira, o profissional que for lhe atender lá em São Paulo, Rio de Janeiro ou em outro estado, ele vai ter o acompanhamento do seu prontuário que foi feito aqui. Mas, para isso, os municípios precisam também evoluir nessa questão tecnológica. Então, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Pois é, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque se eu hoje fosse atendido pelo serviço público, eu colocasse lá meu CPF, o médico saberia meu histórico? Não, né? Hoje existe essa possibilidade, né, pelo PEC, pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão. Você é feito o cadastro seu na unidade, suas informações básicas. Lá nesse prontuário, o cidadão ele pode optar por querer que seu prontuário seja divulgado. Assim, não é divulgado na questão de qualquer pessoa poder acessar, mas, por exemplo, algum outro profissional pode acessar as suas informações, né, de acordo com o atendimento que você for realizar. Então, essa informação é o cidadão que passa naquele momento. Olha, não, eu quero que o meu prontuário esteja disponível, né, para qualquer local do Brasil para ser atendido. Então, tem essa disponibilidade. Então, essa ferramenta ela existe, porém, ainda aqui na nossa região, assim, os municípios têm implementado, mas ainda precisamos evoluir bastante. Antônio, primeiro quero te agradecer por você estar aqui com a gente nesse espaço, no Espaço de Conexão. Hoje foi um bate-papo diferente, mas nunca deixando, sempre tem esse viés da liderança, da gestão, da tomada de decisão, do planejamento, de visão de longo prazo, de criar estratégias diferentes. Então eu quero te agradecer por você estar aqui, acho que foi muito válido. Eu sou um cara cru, realmente, em saúde... Não teve roteiro nenhum essa entrevista. Eu sou um cara cru, realmente, de saúde pública, eu gosto de entender os cenários, mas sempre é bom conversar com um profissional gabaritado, experiente como você. Então, assim, eu estou muito feliz em recebê-lo aqui no Espaço do Conexão. Acho que os nossos seguidores vão ficar muito felizes de ver essa entrevista. Então, dê suas considerações finais aí. Não, eu agradeço, Euridice, esse momento, porque a saúde ela é sempre importante nesse momento, ainda mais, né? E agradeço a oportunidade. E vou falar de 2 projetos que eu tenho, quer dizer, um projeto em seguimento pela Universidade Federal, né, que é o rastreamento oftalmológico nas escolas de Altamira, que nós realizamos em 2019, né, fizemos mais de 800 rastreamentos, detectamos mais de 78 crianças com problemas visuais. Dessas 78 crianças, nós conseguimos consulta oftalmológica, né, pelo SUS, e nós conseguimos também a doação de alguns óculos, né, junto com a Ótica Sandra, a gente conseguiu. Só que esse programa ele parou em decorrência do Covid 2020, mas em 2021 a gente pretende retornar esse projeto, que ele é importantíssimo de propiciar a visão, melhorar a visão desse aluno que está nas escolas, né? E tem um outro projeto que nós encaminhamos na gestão passada para a Câmara de Vereadores, que é o programa Bebê a Bordo, né, que seria destinar uma carteira especial para mulheres gestantes e mulheres também com crianças recém-nascidas, né, para fazer essas consultas nas unidades de saúde, porque uma vez eu me deparei, uma vez não, várias vezes,
subindo ali, né, para a colina, e aí uma mãe jovem, né, com uma criança recém-nascida de 1 mês, indo a pé às 11 horas da manhã, no sol quente, né, e tendo que percorrer toda aquela distância, né. Então a gente poderia propiciar isso à nossa população, principalmente às gestantes carentes do nosso município. Que legal, então, muito obrigado e a gente se vê no próximo programa, mas sempre aquele recadinho especial, vai lá no YouTube, clica no Conexão Xingu, no sininho lá para receber a notificação, para você estar sempre ligado aqui nos programas do Conexão. E também no Facebook, Conexão Xingu Altamira, e no Instagram, Conexão Xingu. E até o próximo programa com o próximo convidado. Grande abraço.